Vamos ver agora como é que esses conceitos que acabamos de estudar, né? Como é que eles se aplicam, tá? Aos exemplos. Então, vamos lá. Em um referencial cartesiano, tá? O, x, y, z, duas cargas putiformes iguais a Q, estão fixas e separadas pela distância 2A sobre o eixo OX. Pede-se para um ponto P situado sobre o eixo OY. Por que eu estou grifando isso, pessoal? Quando você lê o problema, você tem que ir destacando isso, porque esses detalhes que você destaca aí, eles vão aparecer na tua resolução. Tá certo? Vocês vão perceber lá, que vão aparecer lá. Então eu tenho que ter esse cuidado de ler, já ir marcando e interpretando, porque olha só o que vai acontecer lá. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Beleza. Letra A. O potencial elétrico total no ponto P. Perfeito. Olha só, do jeito que está lá no nosso slide, tá? Parece estranho. Você vai ver aqui, mas qual é a fórmula? Aí que tá. Você precisa pegar as fórmulas, o teu formulário. Olha, tu tem essa fórmula aqui. O que é isso aqui? AB. É um ponto, uma distância, tá certo? Que é o que pede aqui no problema. Existe uma distância entre as cargas. Perfeito? Tá? Esse R e R aqui são o quê? A distância A e B. Ó. Eu vou substituindo. Tá? Essa carga aqui. Por que Q e Q? Porque é dito lá no teu problema que a carga são o quê? Iguais, pessoal. Mas onde é que elas estão aqui na minha fórmula? Olha a minha fórmula. É essa aqui. Ó. Só que isso aqui é quando as minhas cargas são o quê? Diferentes. Quando as minhas cargas são iguais, aqui, olha, Q e Q. Outra coisa, a distância é a mesma. A distância é a mesma. Então, RA e RB. Beleza? Tá? Outra coisa, se existe pontos, aquilo que eu chamei a tua atenção, tá? Se existe ponto, eu devo lembrar que se existe um ponto, um distanciamento, se eu trabalho com pontos, né, entre as cargas, eu vou lembrar da distância entre dois pontos. Está aqui a fórmula, ó. Ele chamou de A e Y. Por que Y, professor? Por que não X? Tá? Então você vai precisar lembrar. Deixa eu voltar aqui. Por que Y? Aqui, ó. Tá? Foi marcado aqui, ó, o eixo OY. Tá? Então, o meu Y aqui será a minha referência. Por isso que aparece aqui, olha, Y ao quadrado. Por que A? Porque é uma das distâncias. Perfeito? Tá? Aí diz assim, ó, 1, aqui, ó, Q mais Q. Tá? Aqui é a distância 2A. Por quê? Então, se é 2A, uma é A e a outra é A. A mais A dá 2A, perfeito? Por isso que aparece o A aqui, ó. É uma das distâncias. Né? E a outra no ponto Y, porque a referência que é dado lá no problema. Então tem que ficar muito atento a isso, porque as letras começam a aparecer na tua fórmula, você tem que saber de onde é que está vindo. Tá? Então, continuando aqui, né? Vai ficar 1 sobre 4π e 0. A minha carga aqui é 2Q. E a minha distância aqui corresponde ao quê? A minha fórmula aqui, que é a distância de dois pontos. Ó. Beleza? Então eu vou trabalhar com essa fórmula aqui. Ela é uma adequação desta. É esta que eu tenho no meu formulário. Mas ela foi organizada de acordo com os dados e com a citação do meu problema. Ela ficou desse jeito aqui. Tá? É o que ele pede. O potencial elétrico total no ponto P vale. Tá aqui, ó. Como eu não sei, ele não deu valor de cargas, porque se ele desse, eu iria substituir. Também ele não deu valor do distanciamento. Então, é o que nós chamamos de uma questão literal. Tá certo? A resposta é essa aqui, ó. Ah, professor, mas por que não deu 4, não deu 5, não deu 6? Porque ele não deu valor numérico das cargas e não deu valor numérico da distância. A carga ele chamou de Q e a distância ele chamou de A. Tá certo? Então a tua fórmula, a tua resposta vai ficar justamente em função das variáveis. Quais são elas? O Q e o A. Beleza? Vamos para a letra B.
o campo elétrico total no ponto P. Opa, olha só. Ok? Isso aqui é a fórmula. Quando essa fórmula? Aula anterior. Aula anterior. Tá? Eu vou fazer o quê? O diferencial, né? O diferencial aí. E será igual ao diferencial. Mas por que dy? Novamente, porque é dito lá na questão que o ponto é OY. Se fosse OX, seria dx. Perfeito? Então você está trabalhando tudo em relação a y. O que é isso aqui? Ele diz que o campo elétrico é igual a menos o diferencial, tá, do meu potencial elétrico, que é o V. Ó. Tá aqui o V. Perfeito? Ok? Mas quem é o V? Tá aqui, ó. Eu encontrei ele aqui, perfeito? Olha lá. Tá? O diferencial do V. Quem é o V? Você substitui. Tá? Muito bem. Agora observe. Eu vou colocar para fora todo mundo que é constante. Olha aí. Esse cara aqui é constante. Olha. Esse é constante. O 2Q é constante. E o D, todo mundo ficou para fora, que são constantes. Não é isso? E vou me concentrar nesta, o quê? Nesta derivada aqui. Sim? Tá? Ora, isso aqui é uma derivada de quê? Do número o quê? De uma raiz. Tá? Tu vai lembrar que lá na tua derivada, tu não tem tabelado derivada para raiz. Tu não tens. Perfeito? Então, tu vai ter que transformar essa raiz em uma potência. Por quê, professor? Porque se você voltar na tabela de derivada, lá existe fórmula de derivada da potência. Não existe fórmula para derivada de radical. Não tem. Mas para derivada de potência eu tenho. Então eu aplico aqui a propriedade de potência. Né? Como aqui é uma raiz quadrada, então aqui dentro, aqui fica 2, é o índice da raiz, e aqui o expoente é 1. Tá certo? Então eu vou transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário. Sétimo ano aí, tá certo? Sétimo ano aí, segundo bimestre. Potência de números inteiros. E utilizando também em seguida o conjunto dos racionais. É quando você transforma toda e qualquer raiz em uma potência de expoente fracionário. Tá? E por que negativo ficou aqui, professor? Porque ele está aqui embaixo, tá? E você joga aqui para cima. Positivo. Tá? Tá certo? Beleza. Então aqui, olha, você transforma essa raiz em potência, ela vai ficar aqui embaixo. Tá? Quando você joga para cima, fica negativo. Então fica a quadrado mais y quadrado elevado a meio, aqui embaixo. Quando você coloca lá para cima, fica menos meio. Tá bem aqui para ti, ó. Beleza? Tá? Vamos continuar, né? O que é que diz a regra? Tá? Esse expoente, vou derivar agora. Você não derivou ainda, você só organizou. Agora você vai derivar. Quando você deriva, né? O que acontece? O expoente vem para frente, olha aí. O expoente vem para frente e você diminui 1. Se você pegar menos meio menos 1, dá menos 3 sobre 2. Tá? Dá menos 3 sobre 2. Então, repetindo aqui a derivada, olha. Esse menos meio vai para frente, tá aqui, né? Assim? Vai para frente e diminui 1. Ah, pessoal, onde veio esse menos 3 sobre 2? Você pegou menos 1 sobre 2 e diminuiu de menos 1. Faz o MC bonitinho lá. Isso vai dar menos 3 sobre 2. Perfeito? Feito isso aqui, o que acontece? Ah, vamos lá. Tem coisa para cortar. Corta esse cara com esse cara aqui, ó. Sobrou só o Y. Ah, 2Q vezes Y dá 2QY. Aqui eu vou colocar o 1, né? Tá certo? Ah, professor, por que esse camarada veio para baixo? Porque isso aqui é negativo, olha. Ah, é negativo. Então, eu coloco ele, eu volto ele lá para baixo. Toda vez que eu mudar de posição, a minha potência, tá certo? Muda de sinal. Então, tá aqui, ó, em cima, vou abaixar. Ó. Era negativo, fica positivo. Beleza? E aí, para os mais ousados, você pode, se quiser, transformar essa potência na raiz, voltar para ela. Tá certo? Isso varia de autor para autor. Tá? Quem for estudar cálculo lá no Demidovich, né, o famoso tijolinho, você não verá uma resposta como essa.
ele vai pegar e voltar isso aqui para a raiz quadrada. Tá certo? Tá? Então, só uma dica para ti. No caso aqui não há necessidade disso. Mas existem autores que são bastante exigentes nos cálculos. Tá? Então, se você colocar isso aqui em forma de raiz aqui embaixo, não está errado. Pelo contrário. Então, esse resultado confere com aquele que seria obtido pela aplicação da lei de Coulomb. Beleza? Então, olha aqui. Resposta. Tá? Tranquilo. Refazer, fazer de novo. Tá? Para a gente aprender legal aí. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos apagar aqui. A gente vê o próximo. Segundo exemplo, olha. Um bastão de comprimento L está eletrizado uniformemente com uma carga Q. Adotar, né, o V0 no infinito. Determinar o potencial elétrico produzido pelo bastão no ponto P, que dista, olha aí, preste atenção aqui, que dista a, é a distância, de sua extremidade. Tá? Então, fique atento. Por quê? Porque vai aparecer esse A aqui, tu precisa saber de onde é. Está aqui, na questão. Ó, tá? Que dista A. Vamos lá. Observe que o meu diferencial do V, do meu campo aqui, né? Eu vou lembrar aqui dq, tá? É lambda, né? Lambda multiplicado por dx, está bem aqui. Tá? Aula passada, nós fizemos essa demonstração para ti, nós fizemos essa relação, mas eu trouxe ela de volta para você entender por que esse dq sai daqui e aparece lambda dx. De onde é isso? Desta relação aqui, tá, querido? Preste bem atenção, olha. Eu trouxe para ti, tá? Por isso que eu insisto tu pegar, fazer esses quadradinhos que eu faço, fazer no lápis lá, exercitar essas relações que você vai se dar bem, tá? Então o diferencial do campo aqui, né, é 1, tá? Resolvemos na aula anterior. Nesse caso aqui, toda vez que eu tiver aqui uma variação de comprimento, aparece o meu L. Tá? L mais A. Quem é esse A? É a distância menos X. O que é isso? É o maior menos o menor. Tá? Maior menos o menor, já que eu não sei o valor. Né? Então, eu uso aqui uma comparação, uma proporcionalidade aí. Tá? O segmento maior menos o menor vai dar esta diferença aí que eu vou chamar de L aqui, perfeito? Tá? Então aqui é a relação que eu te apresentei, mais detalhado. Tá? Então, aqui ó, no lugar do dq, eu substituo lambda por dx. Já comentamos que toda vez que tem diferencial, é porque eu preciso transformar isso para integral. Mesmo porque eu preciso trabalhar com os limites. Tá? O meu L aqui vai dar onde? De 0 até L, que eu não sei, é isso que eu quero encontrar. Então, a integral de dv é v. Está aqui. Tá? Já sabemos que esse camarada aqui ele é constante, né? Então, ele sai da integral e me resta isso aqui. Tá? A derivada de dx sobre isso aqui, tá? É menos 1 log natural do argumento. Quem é o argumento? É tudo isso aqui, ó. Tá? Então é menos 1 sobre o log natural do argumento. Tá? Em outras palavras, seria o menos log natural de x. Só que o meu x aqui é tudo isso. Lá na tua tabela, tá? Lá na tua tabela de integral, tu vai ter que a integral de 1 sobre x é log natural de x. Perfeito? Menos log natural de x. Então, só que aqui o meu x aqui é tudo isso aqui, ó. L mais A menos x. Então você já integrou. E aqui, ó, vai aplicar o quê? Né? Teorema fundamental do cálculo. Limite superior menos limite inferior. Eu fiz aqui para ti detalhado, né? No lugar do x, você coloca o L, que é o limite superior. Só que L, tá? Só que aqui, ó, L positivo com L negativo, tá? Eles se anulam, né? Cortou esse cara com esse cara aqui, sobra o A. Tá aqui ele, ó. O A. Aí, menos quem? O limite inferior. Quem é o inferior? O zero. Então, no lugar do x, você coloca o zero. Tá bem aqui, ó. L mais A menos L
Sobra quem? L mais A. Está bem aqui, ó. Os resultados, tá, da aplicação do teorema fundamental do cálculo. Aí você vai lembrar que existe uma relação que diz que lambda é igual a Q sobre, tá, o L. O que é o L? O meu comprimento. É o meu X. É o meu X aqui, ó. Tá? É isso aqui, ó. Se tu cortar D com D, tá? Passa o X que está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar Q sobre X. No nosso caso aqui, o nosso X corresponde ao L, que é isso que eu quero encontrar. Perfeito? Tá? Então, no lugar disso aqui, ó, do lambda, tá bem aqui, ó, você vai substituir. Tá? No lugar do lambda, tá aqui, ó, vai ficar Q sobre L. Tá? Aí, log natural de A menos log natural de L mais A. Beleza? Tranquilo aí, né? Vamos apagar aqui, né? Tá? Preste atenção, não é difícil, é treino. Beleza?